Começo por agradecer muito boa tarde, agradecer muito o convite do professor Paz Ferreira, é sempre um prazer estar aqui. Vou tentar ser um moderador o menos incompetente possível, porque garanto-vos que não tenho a mínima competência para o fazer, mas é sempre um prazer também estar com tanta gente que gosta de ler e ouvir. E eu acho que o tema que nos traz aqui esta tarde não podia ser mais interessante, porque no futuro da política dos Estados Unidos da América, parece-me, visto daqui de onde estou, que existe uma pequena fenda numa bola de cristal, uma brecha de futuro ao meu dispor. E é um tema complexo, como poucos, e não vivemos particularmente felizes numa época em que a simplificação parece ser dominante. E a ideia de olhar para 2020 é, portanto, muito interessante. A última sondagem que eu vi do jornal Politico apresentava uma conclusão clara, por muito irrelevante que possa parecer, é que o candidato democrata que se vai opor a Trump nas presidenciais de 2020 deve ser um homem branco cujo nome começa por B. Será Bernie, Biden, Beto ou Bloomberg? Era o que a sondagem apontava. Os dois principais favoritos são dois septuagenários, Bernie e Biden. E ao mesmo tempo que isto acontece, há um debate que eu acho muito curioso sobre a demografia identitária na política. Os democratas olham para a próxima eleição com hipóteses de clivagem claras entre homem, mulher, latino ou afro-americano, novo ou velho. Mas se olharmos para outros resultados de estudos sociológicos, demográficos, feitos nos Estados Unidos já depois das midterms, vemos que quem ganhou as últimas 3 eleições nos Estados Unidos, ou seja, quem votou em Obama, em Trump e nos democratas nas midterms, foi um eleitor branco, sem formação académica e habitante de zona rural, portanto não urbana. E o que é que esse eleitor pensa? É decididamente republicano em assuntos sociais como a imigração, a desigualdade de género, o reforço de fronteiras, e é radicalmente democrata, mas radicalmente na escala Sanders, em matérias económicas, ensino superior gratuito, serviços de saúde alargados, planos federais para criar empregos. E isto é um problema político interessante, porque para a esquerda ouvimos já várias vezes que este eleitor pode ser um racista ou um deplorável, como lhe chamou Hillary Clinton. E para a direita, muitas das convicções deste eleitor também são deploráveis, embora a acusação não tenha sido lançada. O interessante aqui é perceber porque é que só os republicanos parecem saber falar com este votante exato, neste simplificado retrato robô. Trump ganhou com uma estratégia nova. Era um republicano que se opunha a questões essenciais do programa republicano, como o comércio livre ou a redução do déficit, só para citar duas. Nas midterms, algumas das velhas certezas dos democratas também foram postas em causa. Um democrata moderado consegue sempre o melhor resultado num Estado republicano, é uma destas ideias. Mas Stacey Abrams conseguiu o melhor resultado sempre do Partido Democrata na Geórgia, por exemplo, sem ser de todo moderada. Será que é hoje mais importante inspirar eleitores do que prometer-lhes tranquilidade política? Ou é melhor misturar uma confrontação agressiva, em que Trump é um peso pesado, com a capacidade de mobilização para um sonho? Uma sondagem Gallup de abril do ano passado dizia que 66% dos americanos acreditam que as empresas pagam poucos impostos, 62% acham que a classe alta devia pagar mais, defendem o salário mínimo, o aumento do salário mínimo e a expansão do Medicare, mesmo em demografias republicanas. Será este um problema da ciência política para o futuro? O Partido Democrata, que é hoje o preferido das classes altas e dos níveis mais altos de formação académica, tem um problema ideológico? E o Partido Republicano, que é, neste momento, o partido preferido dos trabalhadores brancos, também tem um problema ideológico que se coloca. Vou terminar esta introdução muito curta e simplificada, para passar a palavra ao Frei Bento Domingos, lembrando que hoje é também um dia muito interessante porque estamos a comemorar a herança de Martin Luther King. E que herança é esta e o que é que sobra dela numa altura em que parece que o discurso de ódio e o frágil verniz civilizacional que fomos construindo nas últimas décadas em matérias como a igualdade racial, a igualdade de género, que parece estar a estilhaçar-se e a ser posta em causa nos nossos dias.
Portanto, dou já a palavra ao Frei Bento Domingos. Agradecia que as intervenções se circunscrevessem a períodos de 10 minutos. Eu, volto a lembrar, não tenho mesmo jeito para moderar debates e, portanto, poderemos sair daqui à noite, se não. Vocês, obrigado. Obrigatoriamente breve, porque a minha ignorância é que é extensa. E, portanto, queria só chamar a atenção para o seguinte. Eu não sei nada o que será a política internacional em muito pouco tempo. Quer dizer, as coisas evoluem bastante depressa, mas há uma coisa. A única coisa que eu desejava no meio disto tudo era que as pessoas que estão de acordo com os 3 T's, em Portugal não se pode dizer isso, mas já tem outro nome, do Papa Francisco, que engrossasse o número de gente que apoiava essa orientação. Em português até traduziram os 3 principais discursos do Papa Francisco sobre a injustiça social e económica, com o título Terra, Casa e Trabalho. Em espanhol dava 3 T's, porque era el techo também, em vez de casa. Agora, porquê? Porque ele fala aqui, aos movimentos populares, sobretudo, de que é necessário alterar uma política internacional baseada no Deus dinheiro. E, como sabem, tem nos Estados Unidos muitos inimigos também, por causa de ele ter dito que havia um tipo de política económica, de economia que mata. E depois começou a desenvolver toda a sua atividade a partir do que não presta, que são refugiados. Quer dizer, e portanto foi a Lampedusa e desenvolveu toda uma atitude, agora também em relação aos refugiados da América Latina. O que é que acontece? Acontece que parece que estão mais interessados em gastar dinheiro a levantar um muro do que gastar dinheiro em conseguir outra forma daquela gente toda ser considerado também seres humanos. Porque há um princípio em que ele se baseia, que é muito simples. Mas política e economicamente é de uma ingenuidade enorme, mas é uma boa ingenuidade, que diz que tudo que há no mundo, o destino dos bens todos que há no mundo é para toda a gente. O resto é só como é que se organiza isto para toda a gente, para todas as pessoas do mundo. Ora, é evidente que isto não tem consistência nenhuma, nem económica, nem social. Portanto, é um princípio, um valor de princípio, mas depois como é que se torna isto operacional? Eu acho, corrigindo algumas coisas. Uma primeira é isto. E a única coisa que eu digo aqui, eu acho que seria muito interessante que nas paróquias, por exemplo, cá em Portugal, porque os Estados Unidos é outra coisa, mas nas paróquias em Portugal, aqui que estamos, que nos movimentos católicos, que nas dioceses, que os bispos, que os padres, que os leigos, todos começassem a discutir qual é a forma de apoiar aqueles que são postos à margem, aqueles que
Não contam aquilo que ele chama, quer dos pobres descartados, quer dos doentes, quer dos velhos, conseguir uma aliança entre gerações novas e gerações velhas. E para quê? Os idosos. Para o seguinte, seguindo uma estrita ordem económica ou social, segundo esquemas de rentabilidade, creio que isto vai, como dizia o outro, vai acabar mal. Vai acabar mal. Porquê? Porque não tem racionalidade nenhuma. Esta extrema racionalidade é profundamente irracional. Porquê? Porque não é inclusiva dos seres humanos. É sempre pôr gente de fora. Não é gente dentro da própria humanidade. Portanto, não tem... é uma economia, é uma política nacional, internacional, que não vai dar, senão... O Papa fala já de uma terceira guerra mundial aos pedaços, aos bocados, e já anda por aí. E depois isto produz, que era aquilo que me convidaram aqui, refugiados. Ora, gente que anda a fugir de outra gente, de um país que anda a fugir para outro país, e que chega lá, é recebida a tiros, não dá. Quer dizer, não me parece que seja uma questão... É uma questão puramente humanitária. Há também algo que é um bocado assim. Outro dia veio uma notícia no Sete Margens, veio uma notícia simpática. A igreja valdense e uma outra igreja protestante italianas resolveram um barco todo que o governo se recusou a receber aquela população, e ela disse, não, venham, vamos recebê-los e somos nós, igreja, que vamos custear as despesas todas que eles tiverem cá em Itália. Eu creio que era necessário começar a haver gestos das igrejas também, que dissessem assim, dos recursos que temos, vamos começar por aí, por essa gente que é excluída, por essa gente que está a ser banida. Para quê? Para ser um sinal que o mundo pode ser lido não a partir dos poderosos, não a partir dos grandes, mas também pode ser começado a ler a partir dos excluídos, a partir dos que não conta, daquilo que o Papa Francisco chama os descartáveis. É evidente que isto não tem força nenhuma económica, política, cultural. Mas o que é que daria? Que ainda há sinais de humanidade neste mundo. Porque eu, por exemplo, sob o ponto de vista bíblico, acho muita graça. Os teólogos e os filósofos andam sempre a perguntar Deus onde está quando há desgraça e tudo isso. Na Bíblia tem também, além dessas coisas muito más, tem uma pergunta engraçada. Logo no Gênesis, o que é que fizeste teu irmão? E depois, no Novo Testamento, tem toda uma ética samaritana. E depois, o juízo final do mundo é representado pelas atitudes que tomamos em relação àqueles que estavam doentes, àqueles que estavam sem acolhimento nenhum de ninguém. Portanto, isto não adianta nada, eu sei. Mas poderia adiantar uma coisa, dar razão do que é a política, a economia e a tudo isso. Quer dizer, a questão é que isto não resolve nada, mas podia levantar esta questão. Para que é política? Para que é a economia? Para que é a ordem mundial? Para que são os direitos humanos? Para que tudo isto? É isto tudo que tem de ser questionado. De haver sinais que digam, afinal, para quê? Andamos todos no mesmo mundo. Não se pode fazer nada uns pelos outros, não se podem também organizar as políticas dos países, os seus interesses, em função dos interesses daqueles que não interessam nada. Pronto, acabei. Muito obrigado. Passaria agora a palavra a José Pacheco Pereira.
Muito obrigado, em primeiro lugar, pela gentileza do convite. É uma matéria que me interessa particularmente e que me transformou recentemente numa espécie de zombie, porque praticamente tudo que é importante acontece durante a noite, por causa da diferença horária. E eu, por muito que lá fico a ver a CNN e a Fox News durante grande parte da noite e depois o dia ressente-se dessa matéria. E também pedir-vos desculpa, porque como já avisei aqui na mesa, eu vou ter que sair a seguir, com grande pena minha, e não é desrespeito quer por quem me está a ouvir, quer pela mesa que me acompanha, mas estamos em pequena tempestade televisiva, por causa da quadratura do círculo, e algumas das coisas importantes vão ocorrer hoje ao fim da tarde, e é suposto, portanto, eu estar presente, e peço-vos desculpa por ter que me ir embora. Bom, Trump. Eu acho que Trump é a personalidade política mais interessante do início do século XXI. Ela tem as características de carisma, por um lado, carismáticas, e embora a palavra hoje esteja muito abastardada, o seu sentido original é alguém que cria novidade. Portanto, se quisermos, para utilizar ainda uma expressão mais complicada para classificar, o Trump é poético, ele cria novidade, ele cria, de facto, fatores que alteram as circunstâncias da vida política e, por outro lado, mostra até que ponto os quadros clássicos da interpretação da vida política estão muito ultrapassados. Nós continuamos a discutir as coisas em termos de esquerda e direita, em termos de socialismo e liberalismo ou neoliberalismo, e eu acho que isso não serve rigorosamente para nada para olhar para o Trump. Até pelas razões que aqui foram aduzidas, que é tudo ao contrário. Ele tem os votos daqueles que é suposto classicamente, em termos teóricos e políticos, votarem nos democratas. Por outro lado, tem um comportamento que devia ser mais sensível aos libertário em alguns aspectos, que devia ser mais sensível aos democratas que aos republicanos. Ou seja, está tudo torto. Há uma conversa no início do livro do Bob Woodward, Fear, que é um livro muito interessante, dos melhores sobre a presidência americana, em que ele fala da educação do Trump. Ou seja, quando se pôs a hipótese de ele ser candidato presidencial, duas personagens que apareceram ao de cima neste processo, o David Bossie e o Steve Bannon, vão educá-lo. E então ele conta uma reunião em que eles explicam quais eram os óbices para a sua candidatura e o que é que ele tinha que fazer para superar esses óbices. E é muito interessante porque revela, de facto, um comportamento, chamemos assim, em termos políticos clássicos, a expressão não é necessariamente pejorativa, oportunista. Eles explicam-lhe. Primeiro aspecto, se quer o voto dos republicanos tem que ser pro-life. E toda a vida foi pro-choice. E, portanto, arranja lá a maneira de mudar, de tal maneira que não seja escandaloso em relação às declarações anteriores que fez e passa a ser um candidato contra o aborto, exatamente porque nunca os republicanos apoiaram um candidato que fosse pro-choice. A segunda coisa que lhe explicam é, perguntam-lhe, mas você votou alguma vez? E ele diz, eu votei sempre. E eles vão à coisa e dizem, não é verdade. Você votou sempre nas eleições finais, mas nunca participou numas primárias. E isso vai ser usado contra si. Não, eu votei numas primárias. Votou a favor do Rudy Giuliani numa eleição anterior. Depois explicam-lhe o papel que tem o Tea Party na mudança de comportamento do Partido Republicano. E isto é das partes mais interessantes desta conversa. Repare-se que é uma conversa muito inteligente por parte quer do Bannon, quer do Bossie. É muito inteligente. Eles estão a fazer exatamente aquilo que um conselheiro político é suposto fazer. E chamam-lhe a atenção, por exemplo, você deu muito dinheiro aos democratas. E ele diz, não, também dei aos republicanos. Pois é, mas a gente tem aqui as contas e verifica que deu para aí 80% aos democratas e apenas 20% aos republicanos. Arranja lá a maneira de se explicar, de maneira a mudar toda esta história. E é um capítulo muito interessante em que o Trump diz sim a tudo. Ele prepara-se para mudar tudo. E o Bannon, que é um tipo muito inteligente, acrescenta, e eu reparei
que ele era muito assertivo e tinha condições para realizar essa muito complexa mudança. É por isso que muitas vezes, quando nós discutimos aqui, é verdade que há fatores de continuidade no pensamento do Trump, é verdade. Há tradições nos Estados Unidos que desembocam em muito do que ele diz. É verdade que há muito de racional no seu comportamento, mas nós também temos um defeito que existe praticamente em toda a vida política, é considerar que o que existe tem razões para existir. E, portanto, temos sempre um excesso de interpretação racional sobre o que existe. É uma espécie de hegelianismo tardio, que é como existe, como está lá, como ganhou, os pressupostos são sempre interpretados como sendo racionais. Mas há um fator importante de racionalidade de irracionalidade que tem a ver com a criatividade política. E praticamente todas as pessoas, boas e más, péssimas, sinistras, que tiveram um papel importante na vida política, têm esse fator que não pode ser subsumido apenas a uma interpretação puramente racional do seu comportamento. É por isso que eu acho que eu sou formado em filosofia, portanto isto vai cair pessimamente, mas eu acho que os filósofos percebem melhor o que se está a passar do que os geoestrategas, do que os homens da ciência política. Não é por eu ter essa coisa, é porque de facto há elementos que pela filosofia se percebe muito bem do efeito disruptivo do Trump. E esse efeito disruptivo mostra-nos alguma coisa sobre o que é a vida política nas democracias. É por isso também que colocar o Trump de um lado, o Duterte e o Bolsonaro não é a mesma coisa. E aliás, tende a aproximar realidades muito distintas. É verdade que o seu efeito, até por mimetismo, acaba por ter um efeito público semelhante, mas não é um movimento da mesma natureza em todos estes países, mesmo até na Europa com a Orbán, há diferenças significativas. Entre outras coisas, porque o Trump teve e tem que defrontar aquilo que ele chama o deep state, ou seja, as tradições de separação de poderes, as tradições democráticas inscritas no sistema americano e que têm sido eficazes a resistir em muitos aspectos. Noutros menos, mas em todos os aspectos tem sido. Isto não existe, como é evidente, nas Filipinas, mesmo no Brasil, e muito menos noutros países que vieram do leste, em que a União Europeia fechou os olhos a muitas circunstâncias da sua entrada na União Europeia, percebendo que não havia um verdadeiro sistema judicial independente do Estado, não havia um verdadeiro sistema comunicacional independente do Estado, mas aceitou, houve uma altura que aceitou-os e agora paga de alguma maneira também o preço de ter permitido algumas entradas apressadas por razões puramente geopolíticas, porque isso era relevante para a política americana e aqui é um dos casos em que a Europa seguiu, em grande parte, a política americana. O que é que eu penso que o Trump está a fazer? Porque é que eu penso que o mais importante hoje não é distinções de esquerda, direita, liberal, neoliberal, socialista? A distinção fundamental é sobre a democracia. Ou seja, o que hoje está em causa é um tipo de crise da democracia interior ao próprio quadro da democracia. Nós já não estamos perante democracia versus autocracia ou democracia versus tirania, nós estamos a assistir a fatores de degradação interior da democracia que são muito difíceis de combater, a não ser no plano da cultura política, do debate, da abertura e da intransigência em relação a algumas matérias. A intransigência é um fator fundamental nos dias de hoje. Há coisas que nós podemos ser muito tolerantes, há compreensões que nós podemos ter, mas há coisas sobre as quais devemos ser inteiramente intransigentes. Primeiro, o que o Trump está a fazer, com grande eficácia, é a destruição do discurso público típico das democracias. Ou seja, e o que revela, aliás, como não se pode ser progressista em relação a uma teoria da história. Eu, por exemplo, nunca achei que a história tivesse qualquer seta do tempo e que o passado tinha que ser sempre pior do que o presente e que as coisas caminhariam sempre. Assim, uma coisa kantiana e progressista quanto ao sentido da história. Não acho nada. Acho que a história é feita de surpresas, a história tem uma profunda relação com o ruído do mundo, ou seja, com fatores de irracionalidade que têm a ver com a complexidade do mundo e não segue um caminho direito. E, portanto, esta crise da democracia está a esboroar por dentro muitos fatores. As democracias é fundamental haver mediações.
É fundamental haver um diálogo e uma narrativa democrática no qual esteja presente a separação entre a verdade e a mentira. Ou, se quisermos de outra maneira, mais para os filósofos, entre a procura da verdade e a mentira. Porque a procura da verdade é mais rigorosa, porque, como aliás aquele grande homem do passado, que é Pôncio Pilatos, que faz de facto a única pergunta inteligente a Cristo, é o que é a verdade. O Nietzsche disse que, por singular coincidência, é o romano que a faz e não um judeu, mas isso tem a ver depois com outros fatos. Mas nós temos que olhar para estas coisas. Qual é o problema da dissolução da verdade? Não é o problema apenas da fake news. As fake news são um epifenómeno. O fundo é outro. O fundo é a relativização da verdade em função do nós e eles. O processo que está a dissolver interiormente as democracias é uma distinção entre nós, que temos a nossa verdade, temos as nossas leituras, só ouvimos o que queremos, não estudamos o outro, vivemos numa espécie de tribalismo cada vez mais intensificado pelos média modernos, não só pelas redes sociais, mas também pelos outros, e esse tribalismo faz com que a gente deixe de ter a conversação democrática que é essencial em democracia. Isso, evidentemente, está associado à crise das mediações. Crise da mediação da família, que não tem hoje o papel de socialização que tinha no passado. Crise profunda de socialização pela escola e pelo sistema escolar, que ainda não percebeu em muitos sítios que tem um pequeníssimo papel na socialização e cada vez tem menos. Crise de mediação pelas instituições representativas, parlamentos, senados, mecanismos com os quais delegamos o nosso poder para ele poder ser exercido durante um determinado tipo de tempo, para que quem recebe o nosso poder possa tomar medidas difíceis. É um mecanismo de racionalização interior da democracia que faz com que... É por isso que, de facto, a democracia direta não é uma democracia. Retorno à importância da democracia direta, retomando a ideia de que com a eletrónica e as novas tecnologias é possível reconstituir o ágora grego, já é uma asneira, porque a maioria dos debates não eram no ágora, mas sim no Pnix, mas isso não pode ter importância, não é? O ágora era de onde se ia apanhar as pessoas, obrigando-as para ir a tomar as decisões. O Aristófanes conta que deitavam tinta numa espécie de corda e andavam com a corda no ágora para que as pessoas não queriam manchar a roupa e subiam lá para o sítio onde haviam as decisões. É um excelente método democrático, nós de facto também temos que aprender com essa parte da história. Mas a questão aqui é exatamente este conjunto de crises das mediações que destrói o tempo lento. A destruição do tempo lento, a destruição do ruído, a destruição da capacidade de pensar sem ser por resposta pavloviana e imediata, tudo isso que hoje é muito potenciado nas sociedades democráticas pela rapidez que elas acabaram por incorporar na vida pública e que depois têm efeitos perversos um pouco por todo o lado, são um terreno muito favorável ao governo pelos tweets do Trump. Marca a agenda de todas as televisões, as favoráveis e as hostis, fala para uma base que não é maioritária nos Estados Unidos, mas são 35% de pessoas, enfim, vamos admitir que esse é o número mais equilibrado, que ele transformou numa máquina de guerra. Vai ser difícil tirar o Trump, não é que ele não perca eleições, é que mesmo perdendo as eleições vai ser difícil tirá-lo lá, porque ele vai alegar que elas foram falsificadas. Já vos digo, o discurso do Trump, a personalidade e a psicologia do Trump é que ele não pode perder nada a não ser por uma conspiração. Não pode perder nada a não ser por uma manipulação qualquer do Deep State ou dos democratas. Há uma espécie de guerra civil latente. As guerras civis não precisam ser todas iguais, não são como a Guerra de Espanha nem outras. Há uma guerra civil moderna, latente, com muita violência, muita fronteira, sem qualquer espécie de conversação entre os dois lados e muito mobilizadora. Mais do lado do Trump, porque ele percebe estes mecanismos e os tem usado, que os democratas, que ainda não... Alguns perceberam, mas outros ainda não perceberam bem no que é que estão metidos. Portanto, a relativização da verdade torna o diálogo democrático impossível.
Porque, e mais, e depois caminha, e esse é o principal aspecto negativo do Trump, é exatamente destruir tudo que se lhe opõe. Portanto, há uma deriva autoritária e autocrática que passa, por exemplo, por domar o sistema judicial. A pior herança que o Trump está a conseguir e vai deixar é o controle de um conjunto significativo de tribunais federais e do Supremo Tribunal. E isso, ele está lá a pôr juízes novos, relativamente novos em relação aos mais velhos, que em muitos casos foram colocados pelos democratas, em alguns casos até por republicanos, mas são pessoas que mantiveram uma certa independência e, portanto, o que vai acontecer é que as instituições que se lhe poderiam opor, as Forças Armadas, a burocracia estatal, praticamente todas estão sujeitas ao processo nós e eles. Quando há uma decisão judicial que lhe é desfavorável, foram os democratas, mesmo que o juiz tenha sido colocado pelo Bush. E este mecanismo é um mecanismo simples, é um mecanismo identitário muito mais importante que esta coisa que os democratas andam a fazer e que já nos levou a perder as eleições com a Hillary Clinton, que é os latinos, as mulheres, que é um erro, enquanto que o Trump se dirigia aos americanos. Os democratas dirigiam-se a setores, ignorando, por exemplo, praticamente todos os fatores económicos e ainda apenas um fator de identidade cultural, que em muitos casos nos Estados Unidos não tem o papel que eles pensam que tem, porque uma parte importante da população é uma população que vai para os Estados Unidos para subir na vida e bem, e consegue, em muitos casos. Portanto, o combate contra o FBI, contra as polícias federais, contra a CIA, contra os militares, contra os juízes, é de facto, está no limite do exercício autoritário, e agora é que nós verificamos também uma coisa, que é o enorme poder que tem um Presidente dos Estados Unidos. Eles estão lá, ele está a usar poderes que tem, em muitos casos, mas está a usá-los de uma forma completamente sem precedente até no comportamento dos outros presidentes. Por último, visto que eu provavelmente já estou a ultrapassar o meu tempo, a destruição do Partido Republicano. É sempre prudente dizer a destruição do Partido Republicano. Hoje, há partes que vão sobrar. O Partido Republicano é um partido com história e tradição e, portanto, mas neste momento ele destruiu completamente a capacidade do Partido Republicano de ser um fator na formulação das políticas. Ele ainda tem algum papel de veto negativo, mas é cada vez mais escasso a partir do momento em que ele aparece nas eleições dizendo os candidatos que eu apoio é que ganham, os candidatos que eu não apoio perdem. E nas últimas eleições, isso aconteceu em alguns casos, não em todos, mas aconteceu em alguns casos, e de facto mostra como um partido tradicional pode ser corrompido até ao limite por uma personalidade como o Trump, que desde o início pôs como objetivo retirar qualquer poder e autonomia ao Partido Republicano. Portanto, concluindo, é novo, é um fenómeno novo, se a gente vai para lá com as coisas clássicas não percebe, é um fenómeno novo, que altera a composição social dos apoios, cria uma espécie de guerra cultural que tem um efeito muito considerável nas ideologias e nas políticas e na conflitualidade e alimenta nos Estados Unidos aquilo que é a enorme diversidade do país. A gente também muitas vezes acha que os Estados Unidos são uma coisa que eles não são. A maneira como ele se comporta com os evangélicos, por exemplo, é muito interessante. Aliás, o Bolsonaro isso fez uma coisa semelhante no Brasil. Todos estes mecanismos são, no seu conjunto, novos e todos eles antidemocráticos, num verdadeiro sentido da palavra. E, portanto, eu penso que vale muito a pena e neste momento a política mais interessante é a americana, não é? O resto é peanuts. Mesmo na Europa, é preciso ter cuidado com a amálgama. O que acontece na Hungria, o que acontece na Itália, o que acontece na Alemanha, o que acontece com os refugiados,
não é bem a mesma coisa do que o que acontece nos Estados Unidos. Entre outras coisas, porque a Europa nunca teve tradição de receber. E nos Estados Unidos havia a tradição de receber. O melting pot, por muito coisa, é uma coisa americana. Um pescador do Vietnã, do Boat People, que chegou aos Estados Unidos, hoje tem uma pequena empresa na Califórnia de pesca e os seus filhos são os melhores alunos de matemática. Portanto, este tipo de coisas nunca aconteceram na Europa. Mesmo na França, quem conhece a França sabe que nem os seus retornados foi capaz de integrar, como nós conseguimos em Portugal. Ainda tem os pieds noirs, enfim, residuais a influenciar e ainda tem uma população de segunda geração e terceira geração que se revolta contra os pais e contra o país em que verdadeiramente... Um imigrante nos Estados Unidos quer ser americano, um imigrante na Europa não é líquido que queira ser ou alemão ou francês. E isso faz uma diferença muito significativa e é por isso que é preciso ter cuidado em meter tudo no mesmo saco. Agora, a ponta de lança disto tudo é o Trump e os Estados Unidos. Muito obrigado. Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Paulo. Antes de Podem mais... bater-me à vontade, para que eu sou habituado. Muito obrigado por mais este convite ao Eduardo Paes Ferreira. Eu acho que nós, quando temos de preencher nas avaliações da universidade aquela parte da extensão académica, eu imagino que todos os anos acrescento um número muito significativo de entradas que se prendem com convites do Eduardo Paes Ferreira. O José Pacheco Pereira já falou aqui um pouco do contexto e destes 2 anos e eu queria focar-me um pouco mais naquilo que se perspectiva nos próximos tempos, nomeadamente nos desafios nas próximas presidenciais e um pouco como ele disse, eu infelizmente não posso acompanhar tanto como gostaria a política norte-americana à noite, mas acho claramente que não só há este elemento de novidade, e a novidade, uma novidade para a qual ninguém está preparado, nem ninguém sabe bem como reagir ou posicionar-se, a novidade no contexto, mas também naquilo que são as expectativas do comportamento dos vários atores políticos e das instituições, mas também porque tendo a achar que é uma espécie de antecâmara para algumas tendências que naturalmente se manifestarão e já se manifestam de forma diferente nas outras democracias ocidentais, mas que acabarão por chegar às outras democracias. E desse ponto de vista, de certa forma, aquilo que vai ser o modo como os norte-americanos vão enfrentar os dilemas, os desafios e os riscos na política norte-americana nos próximos 2 anos e nas presidenciais, acabará por não ser muito distinto dos dilemas, dos desafios e dos riscos que nós, na Europa, e por que não dizê-lo em Portugal, acabaremos por enfrentar. Acho que os traços mais marcantes destes 2 anos são contrastantes, isto é, de facto, há aqui muitos elementos de novidade, desde logo o egotismo, a política na primeira pessoa do singular, não é assim também uma coisa tão comum, sempre houve essa tradição, mas nunca como em Trump. Eu não me recordo, por exemplo, de ouvir ninguém, particularmente eu nunca ouvi ninguém inteligente a dizer aquilo que Trump diz sistematicamente, é que eu sou muito inteligente. Já contactei com muitas pessoas inteligentes na vida, nunca ouvi tal coisa, mas este egotismo, esta política na primeira pessoa do singular, as falsas equivalências, a simpatia pelos autocratas, o desrespeito pela Constituição, a ausência de compaixão, que é uma outra coisa muito chocante mesmo, são uma parte dos traços, mas depois há um outro lado institucional e um processo de desinstitucionalização que, a meu ver, é também igualmente preocupante. Estamos num shutdown que já dura há várias semanas, temos vários lugares por preencher na administração, imagino que isto não haja nenhum paralelo histórico. Vamos no 3º chefe de gabinete, o discurso sobre a relevância e a importância do Deep State da parte de um presidente norte-americano, julgo que é inédito, quer dizer, isto nunca aconteceu e é utilizado como mecanismo de defesa do próprio Trump, das acusações que é feito, e será sempre utilizado, o Pacheco Pereira chamava a atenção disso nas próximas presidenciais, o Deep State regressará como argumento de defesa de Trump, mas
O que acho que me preocupa mais é precisamente este efeito de contágio do processo de desinstitucionalização. Porque apesar de haver propostas e discussões de políticas com um impacto material que estão em curso, na verdade uma parte significativa do debate público nos Estados Unidos é de natureza simbólica. E é também por isso que ele é mais desafiante e difícil para quem se opõe a Trump. E de alguma forma Trump é um reflexo, mas também um acelerador desta trajetória para as discussões políticas terem uma natureza muito simbólica. Um elemento disso é o próprio processo sistemático de desvalorização da experiência e do conhecimento naquilo que tem a ver com as políticas públicas. Conhecemos o episódio da equipa de transição que foi desvalorizada, da forma como Trump abordou a própria transição. O Michael Lewis, num livro muito recente, aponta exatamente para essa ideia do quinto risco, isto é, um risco de desvalorização do conhecimento, da experiência como fatores e condições necessárias e requisitos para exercer o poder e governar. Mas, curiosamente, este risco desta desvalorização é uma coisa que já começa a ter efeitos de contágio. Eu li há um par de dias uma declaração do chefe de gabinete da Ocasio-Cortez, que muitos conhecerão, tornou-se também ela própria uma protagonista central da política norte-americana, uma jovem congressista de Nova Iorque, que dizia, a propósito do facto da sua chegada ao Congresso, mas não só da chegada, do conjunto de iniciativas que estavam logo a ter na chegada ao Congresso, uma iniciativa política importante que dividiu o Partido Democrata, o New Consensus, dizia qualquer coisa como "We spent the weekend learning how to put laws together". Ou seja, eles próprios não sabem como governar. Nisso já estão contaminados pelo trumpismo. E eu acho que aqui se coloca o primeiro dilema importante, e sobre isso deixa-me dizer que eu acho que o político mais parecido com Trump, e se calhar aquele para o qual temos de olhar mais para aprender, para compreender Trump e também compreender como derrotar Trump, é Berlusconi. Porquê? Porque Berlusconi, que apesar de tudo já é de um outro tempo, até de um outro tempo mediático, combina alguns dos traços da fulanização na política, da ultrapassagem das clivagens ideológicas tradicionais, o libertinho apoiado pela direita, por exemplo, tal como Trump, e também por uma outra coisa fundamental, que é a forma como se move, a forma muito profissional, ou pelo menos muito à vontade, como se move no espaço mediático. E isso coloca aqui uma questão importante, que é saber se a oposição a Trump deve ser em torno da figura de Trump ou em torno das políticas, sendo que há desde logo aqui uma questão, é que, na verdade, se nós observarmos o debate público norte-americano, ele é sempre muito menos centrado nas políticas. E no fundo, o espaço democrata, liberal norte-americano tem de saber se quer disputar o mesmo jogo de Trump, isto é, debates simbólicos, políticas identitárias, mídia de facção, ou se, pelo contrário, quer jogar um jogo diferente. Há pouco eu estava ali a falar com o Bernardo e, trazendo isto para o debate português, ele dizia, é saber se... não te preocupes. Dizia assim, é no fundo saber se nós vamos escolher os candidatos políticos, e no caso português a primeiro-ministro, em torno da resposta à pergunta quem é que cozinha melhor arroz de atum. Eu não vejo problema nenhum. Reparem, eu não estou com isto a desvalorizar a importância de os políticos gerarem alguma empatia e, no fundo, aparecerem como não políticos ou até como políticos não convencionais. Esse não é a questão. O problema é se vamos tornar todo o debate em torno do mesmo tipo de afirmação de personalidade. Nós temos Trump, mas depois temos a Ocasio-Cortez a filmar-se, a cozinhar sopa em casa ou a comer junk food. Temos Trump, mas temos o Beto O'Rourke a fazer Instagram, a pôr coisas no Instagram, no dentista e no higienista. Isto é desejável, é bom? Eu acho que não é. Porque é preciso mesmo promover uma ruptura nos termos do debate, isto é, responder aos problemas da ansiedade económica, social e aspiracional da classe média e perceber que há mesmo um problema de desigualdade de atenção dos temas.
e que as políticas identitárias e a forma como os novos mídia promovem e reproduzem as políticas identitárias estão sempre a excluir temas e estão sempre a excluir grupos. E a parte da explicação para a ascensão do Trump está nesse problema de afastamento, de abandono. Eu digo sempre que o livro mais interessante que eu li para compreender o fenómeno Trump e o que se passa na política norte-americana até é um livro que foi escrito antes de Trump, muito mais vocacionado, muito mais preocupado com o surgimento do Tea Party, que na verdade antecipa muitas das questões que depois surgem, que é o Strangers in Their Own Land, em que relata, do ponto de vista da experiência etnográfica, aquilo que é o sentimento de abandono de uma parte da população norte-americana. E a principal dificuldade é precisamente como é que se constrói uma plataforma maioritária, propositiva, alternativa. Houve uma edição aqui há semanas, que não sei se viram isso, houve uma edição fake do Washington Post, que foi distribuída nas ruas de DC, pelo menos, mas teve alguma circulação, em que criaram uma edição do Washington Post para daqui a 1 ano ou 2, no momento em que teria ocorrido um impeachment, a saída de Trump do governo, com a paginação igual, mas tudo com notícias de um futuro próximo em que Trump deixava de ser presidente. Era muito interessante e uma das reações a essa edição foi sugerir que aqueles que querem ver-se livres de Trump devem atuar como a maioria que já são. Act now like the majority we already are. O problema é que, será que existe essa maioria? Quando olhamos, por exemplo, para aquilo que foram as eleições para o Congresso recentes, a própria maioria democrata é uma maioria bem contraditória. É uma maioria em que em cada circunscrição foi possível identificar e ter um candidato adaptado e adequado àquela circunscrição. Mas não há um perfil que junte esta maioria. E porquê? Porque também as clivagens políticas do passado estão completamente ultrapassadas. Quer dizer, é difícil olharmos para a política no mundo ocidental apenas em torno da clivagem esquerda-direita. Ela pura e simplesmente deixou de funcionar em muitas matérias e a clivagem é essencialmente uma clivagem entre os abertos e os fechados. E os abertos e os fechados, os vencedores e os perdedores da globalização, para utilizar uma descrição que, entretanto, se tornou muito usual, não corresponde àquilo que foram as clivagens do passado. E ninguém sabe bem como lidar com isso. O que os dois campos na política norte-americana perceberam que tinham de fazer e o campo republicano percebeu primeiro? É a mobilização do próprio campo, isto é, aumentar a participação, esquecer o debate com o outro, esquecer qualquer lógica de compromisso, aumentar a polarização e apostar tudo na mobilização do próprio campo. O José Pacheco Pereira aludia a isso há pouco quando falava dos democratas falarem para os hispânicos, para as mulheres, para os jovens. Bom, mas de alguma forma os democratas têm de fazer isso, têm também de fazer isso, têm de ser capazes de aumentar o turnout nesses grupos. E algumas das experiências de sucesso eleitoral recentes, pensemos, por exemplo, no resultado extraordinário do Beto O'Rourke no Texas, passaram pelo aumento da participação. E passaram pelo aumento da participação e por mostrar uma outra coisa que é uma enorme fragilidade, é que o Beto O'Rourke alternou entre votações em redor dos 70% em algumas zonas do Texas, por exemplo, na zona mais urbana de Houston, também as zonas com maior densidade populacional, com votações de 15% noutras zonas do Texas. Ora, esse gap não é possível de suster. E, portanto, é verdade que os democratas precisam de aumentar a participação, precisam de ter um discurso virado para aqueles segmentos que podem participar mais, mas precisam de olhar para o outro lado. O problema é que todos os incentivos, toda a lógica do debate público e do debate político vão no sentido de alimentar o debate fulanizado, identitário, e os temas e as políticas culturais têm sempre maior saliência e maior visibilidade do que qualquer outro tema. Isso afasta, e tem aqui um lado evidente, é que a Ocasio-Cortez é muito mais entusiasmante do ponto de vista da agenda política cotidiana e da agenda mediática, e é entusiasmante de várias perspectivas, porque não há ninguém tão interessado na centralidade e no seu protagonismo como os setores mais, para utilizar agora uma clivagem que eu acabei por dizer que não funcionava, mas torna a coisa mais clara, pelos setores mais à esquerda do Partido Democrata e pelos setores mais à direita do Partido Republicano, porque ambos dependem que a política reproduza esse contraste, é muito mais entusiasmante do que o Sherrod Brown.
o senador do Ohio. Mas o Sherrod Brown tem muito mais condições para, no fundo, corresponder à plataforma que alarga e que mobiliza aqueles que estão excluídos do debate e que os seus temas estão excluídos do debate. Há pouco falava-se aqui da Europa do Leste também. Um dos temas curiosos, por exemplo, o caso da Hungria é muito interessante, porque se nós utilizamos argumentos de perda económica, ou da Polónia também, de perda económica, de abandono, para explicar a ascensão dos populismos ou dos nativismos, temos um problema quando chegamos à Hungria e à Polónia. É que são sociedades que têm uma trajetória recente de crescimento económico e de recuperação de rendimentos da classe média. O problema é também o abandono e a falta de atenção. E a falta de atenção não é só mediática, não é só material, é também a atenção mediática. E há problemas com isso. E, portanto, nós precisamos de perceber que vivemos um contexto em que passamos de uma fase de desprezo total daquilo que se passava fora dos mídias tradicionais para uma fase em que os mídias tradicionais passaram eles próprios a reproduzir aquilo que se passa fora dos mídias tradicionais, de forma crítica e reproduzindo e alimentando e criando fenómenos que não existem fora dos mídias, dos novos mídias. E desse ponto de vista, e aproximo do fim, eu julgo que há duas tarefas primordiais que são válidas para os Estados Unidos, mas não só. A primeira é mesmo promover a participação do seu próprio campo. Quer dizer, a ideia de que há um eleitorado flutuante que decide eleições deixou de ser verdade na maior parte das democracias ocidentais há muito tempo. E, portanto, as vitórias dependem sempre da capacidade de mobilizar o próprio campo e desmobilizar o campo adversário. Mas também, do ponto de vista dos Estados Unidos, garantir que os democratas se tornam não um partido vencedor nas zonas rurais e nas zonas em processo de desindustrialização. Talvez não seja preciso ir tão longe, mas garantir que são um partido competitivo nessas zonas, e não são um partido competitivo nessas zonas. Finalmente, eu acho que há temas que permitem isso, quer dizer, apesar de tudo, há um chão comum. Há um chão comum entre liberais urbanos, ganhadores da globalização e trabalhadores assalariados perdedores da globalização. Existe esse chão comum que passa, talvez mais no caso norte-americano do que noutros países, por um investimento a sério nas obras públicas, coisa que, aliás, Trump identificou e definiu como um dos seus objetivos políticos. Serviços públicos de qualidade e uma coisa que me parece também fundamental e que é uma boa lição também para o que se passa na Europa e, por não dizer até para Portugal. É preciso também que o espaço de centro-esquerda, social-democrata, como lhe quisermos chamar, se afaste das políticas identitárias, que são, por definição, excludentes. Eu afirmo a minha identidade por contraste com a identidade do outro e, portanto, é um pouco como a capacidade que Trump teve de falar para a América, para os americanos e não para falar para grupos específicos, e que perceba que é preciso também uma ideia de bem partilhado. Uma ideia de bem partilhado que não pode ser moralmente neutra. E a ideia de que cada um é livre de definir aquilo que é a sua ideia de bem e o que é adequado, a meu ver, traz problemas políticos sérios e tem trazido problemas políticos sérios à esquerda, até no abandono de setores importantes da política norte-americana. Quais são os riscos e quais são os riscos que, aliás, já estão presentes? São os riscos das primárias democratas. Um pouco à imagem do que aconteceu nas primárias republicanas do passado recente. As primárias democratas podem ter uns 20 candidatos e a competição será toda por candidatos mais liberais. Aliás, candidatos mais liberais que nas eleições para o Congresso não foram os que tiveram melhores resultados. Bem pelo contrário. E candidatos mais liberais cuja força e a capacidade de afirmação interna reside também no facto de nunca terem disputado eleições em sítios difíceis. Em sítios difíceis da América. E o Partido Democrata precisa de um candidato vindo de um sítio difícil. Não pode ter mais um candidato de um sítio fácil. E um pouco como aconteceu no Partido Republicano, poderemos ter aqui uma estratégia primária que vai afastando todos os candidatos que podem ser aqueles que correspondem à plataforma nacional para privilegiar um candidato que não corresponde à plataforma nacional, mas que depois não é competitivo nas eleições. E há uma outra coisa fundamental, eu acho que, para além de tudo isto, o decisivo em 2020 vai ser encontrar um candidato
capaz de aguentar aquela que será certamente a campanha mais desonesta e suja da política norte-americana, provavelmente desde o século XX, e fundamental alguém que ofereça um contraste moral, do ponto de vista do seu perfil, muito claro em relação ao incumbente. E eu não desvalorizaria nada esta do contraste moral e recordaria que Berlusconi ainda anda por aí, ganhou muitas vezes, mas o espaço republicano, moderado, como lhe quisermos chamar, italiano, só o venceu quando encontrou um candidato moralmente probo e quando centrou a oposição a Berlusconi nas políticas e deixou de falar de Berlusconi, deixou de o ter no centro do debate. É muito difícil, mas apesar de tudo, revelou-se um caminho vitorioso em Itália. Muito obrigado. Darei agora a oportunidade ao Bernardo Pires de Lima de continuar a revelação daquela conversa. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer e congratular o professor Eduardo Paes Ferreira por estes ciclos anuais de análise ao trumpismo, se é que é possível fazer uma análise científica a uma personalidade destas. Tenho pena que o Zé Pacheco Pereira se tenha ido embora, porque me parece que mal está a filosofia quando considera uma personagem como o Sr. Trump uma personagem do mais fascinante que há, que o mundo tem para oferecer. Eu, dentro da minha incompetência, vou trazer aqui mais ciência política, mais geopolítica, mais relações internacionais do que filosofia, e daí vos peço já as minhas imensas desculpas. Acho que é importante começar por um ponto, que é a política americana, olhando, ou melhor, a data 2020 na política americana não vai começar nem a 1 de janeiro de 2020, mas sim começou a 6 de novembro de 2018, no dia das eleições intercalares para o Congresso, que, aliás, validam uma tese que eu tenho sustentado há muito tempo. Não é uma tese científica, é um ângulo de análise que tenho construído, que é a prevalência, a preponderância do Congresso como o órgão mais importante do sistema político americano e não como o nosso olhar europeu tende a valorizar ou a hipervalorizar a posição do presidente americano. Porque é que eu digo que 2020 começou a 6 de novembro de 2018? Bom, por duas razões muito simples. A primeira, porque também ao contrário do que diz o Zé Pacheco Pereira, eu peço desculpa, mas eu não vou mais insistir neste diálogo, até porque ele é inconsistente, mas parece-me que é muito mais importante olharmos e pormos o ónus da responsabilidade daquilo que vão ser políticas públicas nos Estados Unidos, diálogo com a Europa, saúde das organizações internacionais, numa personagem X que nós não conhecemos e que vem do Partido Democrata. E essa construção dessa personagem, essa construção dessa história, que não tem que ser uma história salvadora da política, nós temos fartos de salvadores da política, eles são muito perigosos, mas tem que ser minimamente consistente para nos dar alguma luz ao fundo do túnel. E o Partido Democrata nem a 6 de novembro conseguiu dar isso, nem hoje tem essa receita em cima da mesa. Portanto, a personagem mais importante da política internacional do século XXI, a meu ver, será aquilo que pode ser uma receita de sucesso para as presidenciais de 2020 por parte do Partido Democrata, que ponha um bocadinho a sensatez no debate, o profissionalismo no processo de decisão americano, que construa aquilo que tem sido destruído nas alianças internacionais e que dê outra credibilidade, que tem sido também ela destruída, às organizações internacionais que nos têm balizado enquanto democracias ocidentais. Acho também que é importante perceber que 6 de novembro de 2018 marca o início do ano político de 2020, não só porque nós estamos à espera que os democratas nos ofereçam ao mundo, não é só ao debate americano, alguma pista e algum roteiro de orientação política capaz de ser vencedor em presidenciais, e eu lembro também que na data das presidenciais de 2020 vamos ter novas eleições para o Congresso. Vamos perceber também como é que esse comportamento democrata vai
condicionar ou alargar aquilo que pode vir a ser o comportamento do Presidente Trump. E, portanto, não é possível olhar para o Presidente Trump nos próximos 2 anos sem perceber como é que os democratas o acomodam ou o restringem. Mais uma vez, ponho sempre muito mais o ónus da responsabilidade sobre soluções, sobre projeto, de um lado democrata, que para mim ainda está por afirmar, do que do lado de um Presidente que nós, há 30 anos, sabemos o seu pensamento. Podemos dizer que não é um pensamento muito estruturado, podemos dizer que não é um pensamento muito sofisticado, mas há traços que estavam lá em múltiplas entrevistas, em múltiplos egocentrismos literários, em múltiplas tiradas, não tanto no Twitter agora como no passado como agora, e que eu diria que são mais ou menos estes traços. Uma política externa, uma política interna completamente transacionável. Nada é garantido, nada é estável, a prepotência do choque e da ruptura está ao alcance não de negociações, mas de um punho forte. Depois, uma rejeição das alianças permanentes. Isso já estava em várias entrevistas. Depois, uma rejeição, embora não total, mas pôr em causa ou até rasgar acordos comerciais onde não seja evidente que os Estados Unidos estão a ser vencedores. Isso já estava. Por último, uma certa admiração, que agora é muito mais visível, por aquilo que eu chamaria um eixo da testosterona internacional, e que hoje em dia pode ser corporizado entre o Sr. Putin, o Sr. Erdogan, o Sr. Bolsonaro e o Sr. Orbán. Isto já lá estava. Podemos fazer uma autocrítica, é que nós sempre desvalorizámos pensamentos não sofisticados. Quando olhamos para a América, o que é que nós consumimos? Consumimos imprensa sofisticada, elites sofisticadas, universidades sofisticadas e nunca vemos outros lados da América, nem temos a preocupação de o ver. Contra mim falo, devo dizer. O que é que nós vimos também nestes 2 anos, 2016, 2018, que nos balizam um bocadinho sobre aquilo que pode ser o comportamento de Trump, e aqui não ponho os democratas ao barulho, nos próximos 2. Nós olhamos para esta administração como uma administração sem método. Temos uma luta permanente, desde o dia 1, desde a campanha eleitoral, aliás, entre o Presidente, os seus conselheiros e entre os seus conselheiros e um certo establishment, que pode ser um establishment mais de política interna ou mais de política externa. O que é que nós também tivemos? Tivemos, entre 2016 e 2018, eleições presidenciais e para o Congresso, uma transformação na relação entre o Presidente Trump, na altura candidato, e o Partido Republicano. Em 2016, o candidato Trump usou, e por isso não ser um homem antissistema, ele não construiu um partido à parte. Ele usou o Partido Republicano como uma espécie de barriga de aluguer para chegar ao poder. Em 2018, tem o partido na mão. A vitória para o Senado, eu ponho aqui a derrota na Câmara dos Representantes porque ela é cíclica, não é uma notícia, mas o crescimento no Senado é a prova de que o Presidente Trump tem o partido na mão. E isto é mau para aqueles que acalentam que há boas moedas no Partido Republicano. Eu acho que a morte do John McCain encerra um capítulo, que é aquelas figuras senatoriais que conseguem construir em vários domínios da legislação pontos com o Partido Democrata. Aliás, em muitos domínios, o John McCain poderia ser um membro da administração de um presidente democrata. Outra transformação entre 2016 e 2018 foi o recurso que o presidente, aí já eleito, Trump, fez da legitimidade que precisava de adquirir à instituição militar. E rodeou-se de uma série de generais, almirantes, em várias posições-chave da Casa Branca e da administração, para ir buscar à instituição mais prestigiada da América uma legitimidade e uma construção sofisticada sobre o mundo que lhe faltava. Em 2018, a alta chefia militar não está com ele, abandonou. Muitos saíram em ruptura, outros foram altamente desvalorizados, desprezados,
entre outras palavras, outros adjetivos, e portanto nós não temos, e aliás em dezembro do último ano tivemos muitas tomadas de posições públicas de muitos almirantes e generais na Reforma contra decisões intempestivas ou anúncios de decisões sobre a Síria, sobre o Afeganistão, sobre a NATO, etc. Portanto, ele já não tem essa cúpula militar com ele. E isso são transformações que eu acho que importa olhar. Também percebemos que há aqui uma variação em termos de pessoal político de primeira linha. Nunca, como o Pedro dizia, na história das administrações americanas, houve tantas demissões ou tantas rupturas pelo seu próprio pé daquilo que é o chamado A-Team da administração, ou seja, primeiras, segundas e terceiras linhas dos departamentos, como nesta administração, como nos primeiros 2 anos desta administração. Já houve vários levantamentos nestas primeiras, segundas e terceiras linhas de departamentos da administração, ou seja, ministérios, estamos a falar de 42 demissões. Só no cabinet, assim, no círculo muito próximo do Presidente na Casa Branca, são 13. Nunca, por exemplo, no plano da comunicação, houve tantos porta-vozes, diretores de comunicação na Casa Branca como nesta administração, neste curto espaço de tempo. Portanto, nós vimos aqui uma clivagem permanente, interna. E isto não dá a mínima estabilidade, a mínima coerência, a mínima sofisticação, a mínima capacidade de entendimento das políticas públicas ou das decisões que são tomadas. Muitas delas são mais anunciadas do que tomadas. Também é preciso ver esse distanciamento. Não estou a dizer que isto é importante, para nós é importante, porque, mais uma vez, estamos sempre a olhar com um ângulo de absorção daquilo que é sofisticado nos Estados Unidos. Para a base eleitoral do Donald Trump é completamente irrelevante. Se há mais caos, menos caos, se há mais respeito por alianças, menos respeito por alianças, é completamente irrelevante. O que é interessante para esta base que ainda não desmobilizou, estamos a falar aqui de 30% a 35%, é se ele é capaz, não é de decidir, ou disto ter valor de lei, o anúncio, é de anunciar, é de se bater publicamente contra os inimigos criados da República, a República Trumpista, ou se é capaz de dar, no plano internacional, um murro na mesa quando quer e bem entende. Isto é suficiente para não desmobilizar. Dir-me-ão, é curto para ganhar novas eleições. Esse é que é o desafio do trumpismo nos próximos 2 anos. Quero também dizer que me parece que os 2 próximos anos vão ser muito piores do que os 2 anteriores. O que nós também vimos de alteração da nomenclatura, digamos, de primeira linha, naquelas substituições que foram acontecendo, porque muitas delas não estão ainda a acontecer, foi uma troca por de alguma competência por seguidismo e por lealdade pura. Vou-vos falar apenas do General McMaster, posso-vos falar do Jim Mattis, posso falar do Gary Cohn, que é uma personagem, vos dirá há pouco, mas que era o diretor do Conselho Económico da Casa Branca. Portanto, pessoas que traziam, podemos discordar ou não, qualidade argumentativa e que punham, como há muita gente argumenta nos Estados Unidos, que seriam os últimos adultos na sala. Nós substituímos estas pessoas, ou o Presidente substituiu estas pessoas por lealdade pura e dura. Jeff Sessions, não era um cúmulo da competência, o Attorney General, o Ministro da Justiça, substituiu por um interino, que ainda lá está, que tem, por acaso, a quem a Comissão Mueller vai responder, o Matt Whitaker, que é puramente um leal juiz ou magistrado do Presidente Trump. Não tem lealdade com a verdade. Temos, por exemplo, o Mike Pompeo, que não tem, digamos, aliás, vê-se pelos discursos, competência para o cargo. Dir-me-ão, Rex Tillerson também não era o supra-sumo. Bom, mas sair em ruptura com o Presidente é porque é capaz dele ter ali ainda alguma dose de sensatez e de linhas vermelhas.
Bom, o Mike Pompeo está ali para servir o Presidente, não é para servir a administração, não é para servir a Constituição, não é para servir a separação de poderes, não é para servir a saúde da democracia, é para servir o Presidente. E eu acho que estes círculos, o círculo do Presidente, o seu círculo e as instituições constitucionalmente consagradas estão numa crise profunda. Há 2 anos tive aqui um debate nesta faculdade sobre o que é que pode vir a acontecer se Trump fosse eleito. E a minha argumentação foi toda à volta de uma crise profunda constitucional, que é, aliás, aquilo que nós estamos a assistir no Reino Unido. É uma crise constitucional do Estado, da unidade do Estado do Reino Unido. Portanto, falta de troca de competência ou de alguma competência por pura lealdade. Nós também percebemos, pelos documentos estratégicos, que a administração ou o Presidente olha para as grandes ameaças internacionais, substituindo o terrorismo, que na última década e meia estava no topo da administração como a prioridade, podemos dizer que um bocadinho martelado, servindo determinadas narrativas, dinâmicas e interesses, mas esta administração pôs a competição entre as grandes potências como a grande ameaça para a segurança nacional. E o jogo entre as grandes potências é aquilo que faz com que esta administração não tenha nem aliados nem inimigos permanentes. E vá jogando, consoante os assuntos, a pertinência de estar mais próximo ou mais afastado. E é com isto que nós vamos ter que lidar. É novo, nós não tivemos, no processo de construção europeia, nenhum presidente americano que fosse formalmente um fator de desagregação da União Europeia, que celebra o Brexit, que vai à Polónia nacionalista antes de ir a Berlim ou a Paris, que gosta de paradas militares, etc, etc. E temos que nos confrontar com este fator de estabilidade. Estabilidade no sentido em que isto já não é uma imprevisibilidade. A política externa de Trump não é imprevisível. Podemos dizer que a comunicação de algumas decisões ou de alguns posicionamentos estão ao sabor da forma como ele acorda ou como ele adormece, à frente do seu telemóvel. Sim, e que isso tem impacto na Bolsa e noutras questões. Mas está perfeitamente identificado. Portanto, nenhum europeu que siga a política externa americana ou a relação dos Estados Unidos com a Europa pode dizer que será surpreendido nos próximos anos. E eu acho que é com isto que nós partimos para 2020. Com alterações profundas no Partido Republicano, pelas razões que eu apontei, com alterações profundas nesta relação entre cúpula militar e o Presidente, com alterações profundas vindas da eleição para o Congresso. E até 2020, eu acho que a tentação dos democratas, não expressa em campanha para as eleições de novembro, um cuidado que, apesar de tudo, tiveram, é de um início. Nos Estados Unidos, as políticas públicas e as decisões também se ganham no debate intelectual. O debate intelectual é uma arena que faz um caminho, as revistas, os jornais, os think tanks, as universidades, que fazem um caminho de acomodação dos argumentos. E os partidos vão beber muito aí. As grandes figuras da política absorvem muito isso. Portanto, é um mercado com muito dinheiro para alimentar as ideias. E eu acho que a ideia do impeachment regressou. Não era uma ideia em campanha para as eleições para o Congresso, é uma ideia que está a cavalgar. E está a cavalgar por vários factos, por várias investigações que vão sendo apuradas, tornadas mais mediáticas, destruídas imediatamente, outras farão o seu caminho. Quero recordar-vos que desde julho de 2017 até janeiro deste ano, foram entregues no Congresso 4 resoluções para impeachment na Câmara Baixa. Claro que as figuras que as impulsionam não têm capacidade para gerar consensos na bancada, todas democratas, e há também um debate intelectual público sobre a validade dos argumentos para iniciar um processo de impeachment na Câmara Baixa, é onde ela se inicia, mesmo que a aritmética para a concluir não seja favorável ao impeachment. Ou seja, a defesa
de que o próximo ano, os próximos 2 anos, sejam de um cerco à administração e, sobretudo, ao Presidente e ao seu círculo, que eu diria familiar, por parte de um comitê da especialidade que gerará uma investigação, audições, que porá a verdade em cima da realidade paralela que o Presidente quer construir e continua a construir, e que isso é uma defesa da Constituição, mesmo que o impeachment só possa ser aprovado na Câmara dos Representantes e no Senado, como historicamente sempre aconteceu. Ou seja, que a validade dos argumentos tenha um percurso público e que não se esgote na execuibilidade do seu sucesso ou não. Isto é um bocadinho novo, porque o que nós tínhamos até agora era, ele não apresentasse a ficha fiscal, tem um conluio, que eu acho até que é o argumento mais fraco para quem quer iniciar um impeachment, porque um conluio é antes da eleição presidencial. Portanto, como é que se vai iniciar um impeachment sobre alguém que não era presidente ainda? É preciso clarificar isto. Mas há coisas que se sucederam a seguir que podem, nomeadamente esta pressão sobre o advogado, o Cohen, que pode ser incitação à obstrução à justiça, por exemplo, que está contemplada entre as medidas para iniciar um processo de impeachment. Eu acho que o processo de impeachment vai ganhar o seu momento. Isto coloca um problema, evidentemente, ao Presidente, não acho que seja de difícil resolução, porque ele, tendo mais um inimigo para a sua base eleitoral, isso é mel, mas é um problema para os democratas, paradoxalmente, porque pode enredá-los num sentido único de debate exaustivo à volta de investigação ao Presidente, sem um plano alternativo de políticas. Ou seja, o que também se tem visto, e é muito curioso ver isso em Inglaterra por causa do Brexit, é uma exaustão do monodebate. É uma fadiga da solução política, ou da não solução no caso do Brexit. As pessoas estão fartas do assunto. Todas as outras políticas públicas ou relacionamentos internacionais passaram para quinto plano. Se os democratas afunilam a sua proposta, e como eu disse, a expectativa em relação aos democratas é alta aqui e lá, e se afunilam o debate meramente num cerco, num tiro ao alvo ao Presidente, isto, como nós já percebemos, joga muito a favor de personagens como a dele e pouco a favor de alguém que tem, obrigatoriamente, de colocar outras questões no debate, nomeadamente na saúde, na educação ou até no realinhamento internacional. Sobre o realinhamento internacional, devo dizer que acho que há 4 momentos que vão marcar o ano, nesta relação entre... Ultrapassei todo o tempo, não é? Vou já concluir. 4 momentos este ano que eu acho que vale a pena acompanhar, sobretudo naquilo que nos diz mais respeito enquanto europeus. O primeiro tem a ver com a celebração dos 70 anos da NATO em abril, em Washington. Qual é a grande comunicação que o Presidente americano fará sobre a pertinência da Aliança Atlântica? Isto é importante, sobretudo para os Estados de Leste. O segundo tem a ver com o resultado das eleições europeias, em maio. E eu acho que o crescimento e a fragmentação parlamentar e o crescimento dos nacionalistas na Europa vai ser um motivo de um tweet efusivo por parte do Presidente. Isto é completamente novo. Em terceiro lugar, o Brexit. A acontecer a 29 de março, vamos ter uma garrafa de champanhe aberta na Casa Branca. E, por último, os 30 anos da queda do Muro de Berlim, em novembro, que eu diria que o Presidente Trump provavelmente se calhar nem está presente. Aliás, como Obama. Quando o muro caiu em 2000, quando foram os 20 anos do muro, Obama não esteve presente. Eu acho que podemos criticar, eu sou um fã do Presidente Obama, não é isso que está em causa, mas o ser um grande admirador não o isenta de responsabilidades. E quando era preciso fazer alguma construção positiva sobre aquilo que, por exemplo, tinha sido a ressaca da guerra do Iraque, e estamos a falar desse contexto e também do contexto de crise financeira, mandar apenas um ato tão simbólico como era os 20 anos da queda do muro a Secretária de Estado na altura, foi pouco. Também já dizia muito sobre a desvalorização da Europa nas prioridades norte-americanas. Neste sentido, também não é muito novo aquilo que está a acontecer. A forma e o método é que são completamente disruptivos. Portanto, só para concluir, se vocês pensam que a primeira parte foi dramática do mandato, esperem pela segunda. Obrigado.
E agora vamos ouvir o João Marcos. Funciona. Pronto, queria naturalmente agradecer ao Instituto Europeu e ao professor Paz Ferreira o honroso convite para participar nesta conferência. A verdade é que julguei, quando vi os nomes dos colegas de painel, que não ia ter qualquer tipo de pressão, porque de facto, chegada a minha vez, já estaria tudo dito, mas depois apercebi-me que me cabe esta tarefa de ser, no fundo, o representante aqui da geração sub-30, quiçá até sub-40, não sei, arrisco. E, portanto, a pressão sobe um bocadinho. Mas ainda assim vou tentar fazer o meu melhor. Em 2008, no princípio de uma crise internacional, o povo americano elegeu Barack Obama, um político novo, de discurso arrebatador e mensagem de mudança. E Barack Obama não arrebatou apenas a maioria dos americanos, arrebatou também a maioria dos ocidentais, no qual nos incluímos, porque o seu discurso era global, era abrangente, era inclusivo, falava de raça, de pertença, de união, e nós escutávamos e dizíamos, é isto mesmo, isto é que é falar. E passaram 8 anos e o mesmo povo americano elegeu Donald Trump, uma figura que nos parece diametralmente oposta, com um discurso de exclusão, de ódio até, com lives de racismo, abertamente sexista, aquilo que hoje em dia se usa dizer ser contra o politicamente correto, com um passado manchado por uma série de episódios obscuros e pouco edificantes, no fundo aquilo que a inteligência política diria ser um mau candidato, sem hipótese de vitória, mas a verdade é que venceu. Venceu e, para mal dos nossos pecados, fez aquilo que poucos políticos antes dele conseguiram fazer. Tentou cumprir, ou cumpriu, a grande maioria das promessas mais emblemáticas que fez durante a campanha eleitoral. E a nós tudo isto nos parece um bocadinho inacreditável, desde o momento em que ele abre a boca, aos tweets infantis que publica, às medidas que toma, aos casos e polémicas que cria, quase todos suficientes para fazer cair o mais sério e estimado dos políticos mundiais, mas não Trump, porque Trump já nasceu na polémica, ele foi eleito na polémica, e nós não percebemos. E fazemos conferências sobre os assuntos, e discutimos, e lemos o New York Times, e vemos a BBC, e a verdade é que não percebemos. E acompanhamos as redes sociais, que também não percebem, e falamos com os nossos amigos que leem o New York Times e que veem a BBC e a CNN, e que também não percebem, e vemos as sondagens e, no fundo, não percebemos. E pensamos, estamos a viver numa realidade paralela. Esta é uma realidade onde um homem cujo filho, o genro e o diretor de campanha se encontram com uma agente russa que teria informação prejudicial sobre Hillary Clinton, que comprou o silêncio de atrizes de filmes pornográficos com os quais traiu a esposa, que disse antes de ser eleito que se matasse alguém na Quinta Avenida, as pessoas continuariam a votar nele, que mente a torto e a direito como quem bebe água. Enfim, uma realidade paralela onde este homem é Presidente dos Estados Unidos. E esta, de facto, é uma realidade que não conseguimos explicar, que eu não consigo explicar. Mas a verdade é que não a conseguimos explicar porque não a percebemos. E não a percebemos nem hoje, quando já sabemos há pelo menos 2 anos que alguma coisa se está a passar, e continuamos sem a perceber. E este nós que eu venho usando, e que é porventura abusivo, porque, enfim, não vos conheço, não sei o que é que vocês pensam, o que é que vocês leem, mas que não é assim tão arriscado, porque afinal de contas acabámos por passar aqui o dia todos numa faculdade em Lisboa a discutir política americana, a rirmos destas peculiaridades do Trump e a tremer sempre que alguém diz que a posição ainda vai no adro ou que ainda vai ser pior. Enfim, não é arriscado assumir que ainda que pensemos de forma diferente, não seremos tão radicalmente diferentes a ponto de, ou seja, no sentido que precisaríamos de ser para achar tudo isto normal. Mas dizia, este nós que eu uso é o nós que achou absolutamente lógica a vitória de Obama, é o nós que repudia o discurso violento, o racismo desenvergonhado, o discurso infantil, é até o nós que aprecia ouvir pessoas que sabem do que estão a falar. E este nós que eu uso, desculpem, mas este é o nós que fala só connosco. Ou seja, é o nós daqueles que são como nós, que pensam como nós, que leem e veem o que nós vemos, que têm os nossos problemas, que partilham os nossos privilégios e as nossas desvantagens. Hoje estima-se que 2,8 mil milhões de pessoas usem redes sociais. Muitas delas fazem-no para obter informações sobre o mundo, para ler notícias, ou que passa por notícias nos dias de hoje. Em alguns países são mesmo a principal fonte de informação. Para algumas gerações, se calhar a minha, será porventura a única fonte de informação. E temos esta sensação de que a informação nos chega de todo o lado, como que por magia, e que andamos todos muito informados. Sabemos o que se passa nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China, no Myanmar. Mas as redes sociais, pelo seu próprio modelo de negócio, têm interesse em dar-nos a ler aquilo que nós gostamos de ler e de nos juntarem com pessoas com as quais temos pontos de vista em comum.
e de nos mostrarem novidades que acham que nós vamos gostar. E são essas as coisas que nos prendem a atenção, que nos mantêm nessas plataformas. O incentivo das redes sociais não é o de nos mostrar o mundo, com o seu lado bonito e com o seu lado feio, mas sim o de nos mostrar que temos razão, que o mundo é como nós o vemos, que as coisas são como nós a entendemos. Milhões e milhões de pessoas, hoje em dia, estão com os outros através das redes sociais. Mas as redes sociais juntam-nos apenas com os outros que não são verdadeiramente outros. São parte deste nós de que eu falava. O novo mundo da comunicação é, na verdade, um conjunto de bolhas. Bolhas onde andamos convencidos que estamos do lado certo da história, do lado certo das controvérsias, que conhecemos os factos. Uma bolha que raramente comunica com outras bolhas, como dizia o Dr. Pacheco Pereira, que não conhece, que não compreende. São realidades paralelas, não podem ser compreendidas facilmente. E são paralelas, mas os habitantes caminham a mesma terra e votam nas mesmas eleições que nós. E temos de ver essas realidades. E se não conseguimos fazê-lo com os nossos olhos, então temos de pedir outros olhos emprestados. Vivi em Nova Iorque durante um ano, em 2017 para 2018. E acabei por conhecer bem alguns eleitores de Trump. Não em Manhattan, onde dizer que se votou em Trump é um tabu, mas noutras zonas mais industriais, com mais textura, com mais diferença. E Trump foi eleito por quem vive nessa outra realidade, que é paralela à nossa, que não nos aparece, por assim dizer, mas que podemos ir procurar, onde ele representa não aquilo tudo que nós vimos e que acabámos aqui de falar, mas representa a mudança face ao sistema, a proteção do americano que trabalha na fábrica, no campo, do americano que tem medo da violência, dos gangues, da droga, que são problemas muito reais nos Estados Unidos. Do americano que está desempregado porque a mina onde trabalhava foi substituída por moinhos de vento, como Trump fala quando se refere aos geradores eólicos. Do americano que quer ser prioridade, que quer que falem para ele e para os seus problemas, que não vive nas grandes cidades, cuja vida não melhora com mais tecnologia e cujos dramas não são notícias na televisão. Mas era também uma realidade onde Hillary Clinton era responsável por 1001 escândalos, cada um pior que o outro. Onde o inacreditável, para eles, era haver pessoas que, depois de todos os anos que ela passou no poder ou junto dele, e de tudo o que se sabe sobre ela, ainda a quisessem lá outra vez. Para eles, entre alguém que fala dos seus problemas, sem os ter causado, e alguém que causou, ou alegadamente causou, e que só diz generalidades sobre como os resolver, a decisão era simples. E é aqui, neste mundo dividido, onde as pessoas vivem em bolhas que se autorreforçam, que se isolam e que, para além disso, demonizam a bolha dos outros, que Trump é eleito, para gáudio e naturalidade de muitos, e completa a aterradora surpresa de outros tantos, no qual me incluo. E esse erro que cometemos em 2016, de olhar para as eleições americanas com os nossos olhos e achar de forma arrogante que eles viam tudo, cometemos-lo agora também a analisar o seu mandato. São os nossos olhos que veem os casos e as polémicas, as medidas que falharam e as que escandalizaram. Mas os outros olhos, que viram Trump como o melhor candidato, têm visto no Presidente uma pessoa coerente com a mensagem da campanha, duro com a imigração, com mão de ferro no comércio internacional, que obrigou a NATO a gastar mais, que saiu do Acordo de Paris para reerguer as indústrias energéticas americanas, que tentou até à última acabar com o Obamacare, que não se verga perante nada para manter uma proposta popular entre o seu eleitorado, um muro. E são por isso olhos disponíveis para desculpar os escândalos que vêm na imprensa, na qual, de qualquer modo, também não acreditam, ou que não se incomodam com a forma infantil como constrói frases, ou com os modos bruscos de alguém a quem parecem nunca ter ensinado os sentimentos básicos que fazem um homem bom: empatia, respeito, compreensão, compaixão. Donald Trump começou por dividir, em 2016, o país em duas metades, a que votou nele e a que votou contra ele. Daí para cá, e apesar do que nós vemos, ele tem unido a sua metade, ao ser fiel ao que prometeu e ao construir com habilidade este discurso de vitimização e de criação de inimigos em todos aqueles que ousaram desafiá-lo, controlou a sua bolha, engordou-a e domina a narrativa que lá circula. Mais extraordinário ainda, conseguiu o enorme feito de manter a desunião da outra metade. Esperaríamos uma grande frente democrata contra Trump, um reconhecimento da prioridade que se ergue com força de derrubar um presidente que não sabe reconhecer sequer o papel dos Estados Unidos no mundo. Mas a verdade é que no campo democrata acumulam-se candidatos, todos eles aparentemente respeitáveis, razoáveis, todos eles melhores que Trump, nenhum deles verdadeiramente mobilizador e transversal, uns mais liberais, outros mais conservadores, uns mais urbanos, outros mais rurais, mas não há, para já, nenhum candidato que consiga romper a sua bolha e chegar à bolha dos outros. Não há um candidato que agregue o apoio de vários grupos que os democratas precisam para levar um presidente à Casa Branca, que convença os latinos conservadores na Flórida, os trabalhadores não qualificados do Rust Belt, que mobilize o voto dos afro-americanos para recuperar a Pensilvânia e conquistar pela primeira vez a Geórgia.
A tendência demográfica, dizem os especialistas, favorece os democratas, à medida que o número de brancos não qualificados diminui, que as minorias tendencialmente democratas aumentam, mas a verdade é que a geografia, que dita as regras do jogo nos Estados Unidos, a geografia continua a dar vantagem aos republicanos. Os democratas continuarão a ter mais votos, como tiveram em 2016. Provavelmente aumentarão até essa vantagem de 3 milhões de votos. Mas se os democratas tiverem mais 3 milhões de votos na Califórnia, ou mais 1 milhão de votos em Nova Iorque, do que aquilo que tiveram em 2016, isso não lhes dá nem mais um voto no colégio eleitoral. A mudança não vai chegar apenas com mais votos. Precisa de chegar com mais votos nos sítios certos, que são sítios muito diversos, com problemas e vontades diferentes, umas persuadidas por Trump, outras cansadas e que ficam em casa, mas todas necessárias para darem aos democratas esta vitória que o sistema não favorece. E neste contexto, um campo com 20 bons candidatos democratas a tentar demonstrar quem gosta menos de Trump durante 1 ano e meio, enquanto dispersam apoios e dividem tropas cuja maior motivação justificaria mantê-las unidas, enfim, como já perceberam, não estou otimista. E julgo que se Trump chegar a 2020 no cargo, voltará a vencer as eleições. Vejo, contudo, 3 hipóteses disto não acontecer e espero enfaticamente que pelo menos uma delas se verifique. A primeira é de Trump não chegar ao final do mandato, quer porque Mueller concluiu com sucesso a sua investigação, quer porque um novo caso qualquer força a mão de um Congresso cuja Câmara Baixa até votaria o impeachment num piscar de olhos, e a Câmara Alta, a verdade é que, sendo republicana, tem número suficiente de senadores republicanos relutantes em deixar os Estados Unidos muito mais tempo na mão de um desequilibrado. Se o caso certo aparecer, pode haver aqui uma abertura para um momento histórico. A segunda é a de emergir nas primárias democratas um candidato demolidor, à imagem do que foi Obama em 2008, que preencha por completo o espaço da oposição a Trump, que consiga chegar aos eleitores esquecidos, que tire de casa aos eleitores cansados, que faça, no fundo, aquilo que em 2008 Obama conseguiu fazer, com a dificuldade acrescida de ter de destronar aqui um presidente que está em funções, com todos os holofotes apontados a si e com a confiança de quem já passou incólume por tudo o que antigamente matava uma carreira política. E a terceira hipótese que vejo para uma vitória democrata, e desculpem-me o pessimismo, acho que esta é a mais provável das três, sendo que para mim nenhuma das três é particularmente provável, é de eu estar absolutamente errado nesta minha análise, de as pessoas se andarem a informar muito melhor, de estarem muito menos permeáveis às fake news, mais disponíveis para ler e conhecer outras versões das histórias, menos dormentes aos excessos de Trump, mais indignadas com a falta de humanismo, menos convencidas de que Trump mente, mas faz. E é possível, é possível, longe de mim, ser um especialista nestes assuntos. Sou um interessado e sou, sobretudo, um preocupado. Porque Trump e a sua América são um laboratório de algo maior, ou pelo menos assim presinto. E este algo maior, julgo que começou a manifestar-se aqui perto com o Brexit, há bem pouco tempo no Brasil, noutras eleições europeias, Itália, Áustria, Polónia, Hungria, vai continuar a dar que falar nos próximos anos, na França, na Alemanha, em Espanha, na Holanda, nos países nórdicos. Há muita gente preparada para rejeitar retóricas de inclusão a troco de segurança, a troco de ser prioridade. Há muita gente disponível para esquecer e perdoar os que roubam, mas fazem, os que mentem, mas fazem. E não estamos seguros aqui neste nosso cantinho, porque as nossas pessoas, nós somos feitos do mesmo material. Não precisamos de ir muito longe para encontrar quem esteja preparado para perdoar quem diz e faz o que nós gostamos, ou precisamos, ou queremos. Basta atravessar a A5 e perguntar a um eleitor em Oeiras, ou perguntar a um adepto de futebol que continua a apoiar o mesmo presidente escândalo após escândalo, e o mais triste é que nem se percebe de que clube estou a falar, porque podem ser tantos. Estamos a entrar numa era em que se relativiza tudo, porque há narrativas para todos os gostos. Uma era onde deixamos de perguntar se algo é correto, eticamente correto, mas sim se é legal, como se pudéssemos adiar ou evitar julgamentos morais à luz das leis. Alguns de vocês já viram isto, não é? Isto não é nada de novo. A minha geração não viu, algumas, entretanto, já se esqueceram, muitas, se calhar as que virão, reconhecerão novos exemplos. Não sei resolver isto. Não acho que estas pessoas que procuram ser prioridade, que procuram segurança no trabalho, na rua, que têm medos legítimos, alguns, outros infundados, criados com habilidade por quem se alimenta deles, sejam os nossos inimigos. O outro não é o inimigo. E nós não estamos obrigatoriamente certos quando fazemos estas análises, mas estamos separados, nós e o outro.
Discutimos pouco porque não temos bases em comum, não os ouvimos e, se formos honestos, a verdade é que também não estamos a falar para eles. Há um esforço de compromisso aqui a fazer entre nós e os outros. Entre a inclusão e o medo, entre a globalização e a segurança, entre a tecnologia e o trabalho não qualificado, entre a ciência e a religião. Digo-vos isto estando numa posição difícil, que é de eu ter a tendência, da juventude normal, de defender implacavelmente as ideias que acredito serem as melhores. Mas no mundo em que estão os dois lados na mesa, eu acho que essa é a melhor maneira de estar num debate. Mas nós não vivemos hoje nesse mundo. Há muito poucas mesas em comum. Estamos a falar para dentro, estamos a falar para nós. E precisamos de falar para fora, para os outros. E falar para os outros implica um compromisso, implica compreensão. E neste caso eu acho que é compromisso ou derrota. É esse o caminho dos democratas americanos em 2020, mas não é só dos democratas americanos, é dos democratas de todo o mundo. E, portanto, acho que é deixar essa palavra aos democratas do mundo de se unirem contra este novo desafio. Obrigado. E, para terminar, darei então a palavra ao nosso anfitrião, o professor Eduardo Paes Ferreira. Muito obrigado, Paulo. Permitam-me que comece por homenagear o Frei Bento Domingues, que com grande esforço físico, vindo do Norte, quis corresponder ao meu convite e estar aqui hoje. Ele é uma grande figura moral que nos acompanhou ao longo de décadas. Eu conheci-o em 1974, às vezes custa acreditar nisso, mas ele já era um opinion leader, já era o homem com a coragem e com a lucidez que o conhecem, que todos lhe reconhecemos e, portanto, agradeço de uma forma muito especial. Cumprimento genericamente todos os membros da mesa e aqueles bravos resistentes a quem agradeço profundamente estarem aqui. Tive por um momento a sensação que se ia esvaziar totalmente a sala, de maneira que foi, enfim, é sempre um prazer ver-vos, mas então nesta demonstração de solidariedade, de grupo, como precisam os democratas, foi verdadeiramente extraordinário. Permitam-me uma palavra especial para o Paulo Pena e para o João Marecos, pela importância que têm tido na análise de uma questão que passou aqui, curiosamente, não com tanta importância quanto eu esperaria, que é a da fake news e dos meios de comunicação social, das novas redes sociais, etc. O Paulo Pena tem efetuado, como muitos conhecem, uma série de artigos sobre esta matéria, que é o que mais interessante se fez em Portugal, e o João Marecos tem um trabalho implacável sobre a imprensa portuguesa, como neste momento já é público, para quem não conheça, aconselho vivamente os truques da imprensa portuguesa. Como é que aquilo se classifica, João? Um blog ou site? É um Press Watchdog, que é mais fino, porque é em inglês. Mais internacionalizável. Estudou na América, não é? Também estudou aqui e tive o prazer de o ter como aluno. Hoje, tive o desprazer de o ver tão pessimista, quer dizer, se, meu Deus, a geração de menos de 30 anos acha isso e a geração de mais de 60 acha o contrário, acha que vamos ganhar, é o que eu acho profundamente, que vamos ganhar, que vamos passar períodos muito maus. Isto está um pouco implícito no título de que mais estará para vir. De facto, tudo pode acontecer nestes 2 anos, mas eu queria sublinhar várias coisas. Primeiro, as midterm elections foram muito desvalorizadas no seu sentido por causa da vitória para o Senado pelos republicanos. Ora bem, como toda a gente sabe, o número de lugares republicanos que estava em jogo era muito pequeno, e mesmo nos sítios onde os democratas perderam, subiram genericamente e significativamente a votação. Depois, as midterm mostraram uma mobilização que parece continuar. Há muito tempo, talvez desde o início do Obama, e falo do Obama 1, já não falo do Obama 2, porque no Obama 2 já muitas das debilidades do presidente tinham desanimado algumas pessoas, mas esse tipo de entusiasmo, esse tipo de alegria que ele lançou e que me fez perder muitas noites, já agora confesso que estou na situação do Pacheco Pereira com uma diferença, é que ele perde tempo, enfim,
corresponde àquele apelo do João, perde tempo vendo a Fox News. Eu perco tempo vendo uma coisa mais estranha, que são os jogos da NBA de basquetebol. Pronto, penso que apesar de tudo é mais saudável, embora me deixe numa grande ansiedade e tal, e me liquide os dias muitas vezes. Bom, nós temos 2 anos à nossa frente. Foi já aqui marcado, muito referido, tudo o que se passou nestes 2 anos anteriores. E eu diria, para nós, no sentido que o João lhe deu, não se passou nada de bom. Mas realmente não se passou nada de bom para praticamente ninguém nos Estados Unidos. É verdade que Trump teve o talento de manter aquele eleitorado fixo dele. Mas esse eleitorado não é uma novidade. Sempre se soube que havia a América profunda, que havia a América da Associação das Armas. E, portanto, digamos, ele só consolidou de uma maneira muito nítida este eleitorado. Mas ele está a começar a tomar medidas que vão objetivamente contra este eleitorado. E o shutdown é o exemplo típico disso. E as sondagens todas mostram que a opinião maioritária é a de que muito maioritária, é de que a responsabilidade é dele e não do Partido Democrata. Dito isto, ele está metido num grande sarilho, porque não sabe como é que vai sair. A última proposta que ele fez ao Partido Democrata é caricata, não é nada, foi muito bem rejeitada, e ele, por natureza e por feitio, não é capaz de ceder, e, portanto, vai teimar na questão do muro e do financiamento do muro, eu espero até bater com a cabeça no muro. Não vejo que ele consiga sair disto com grande facilidade. Também não vejo como é que ele vai sair de mais alguns problemas com grande facilidade. Por um lado, ainda não há certeza sobre quais são os efeitos das medidas de guerra comercial que ele tomou e dos limites à globalização. É uma coisa a ver. Hoje de manhã houve já um painel sobre economia e não quero voltar lá, mas há um fator que é importante. A economia nos Estados Unidos, isto é óbvio, tem-se aguentado bem, muito melhor que na Europa, como aqui foi dito, mas neste momento há fatores preocupantes. Um deles resulta do shutdown e da diminuição que isso dá no rendimento disponível para consumo. Não falo nos aspectos dramáticos das pessoas que estão a vender as coisas que têm em casa para sobreviver. Falo neste aspecto, pronto, puramente económico. Depois há as nítidas divergências entre ele e o Fed, a entidade reguladora monetária, que causam uma grande instabilidade no mercado, e há os tais possíveis os acordos comerciais. Ou seja, há um conjunto de razões que podem levar, espero que não a uma depressão, mas a uma situação económica que não seja tão positiva como a que ele herdou de Obama. E depois, este é outro aspecto importante na comparação entre as eleições de 2016 e 2020. É que em 2020, em certo sentido, ele combate contra si próprio. Em 2016, ele combatia Hillary Clinton, uma candidata de uma total impopularidade, com a qual era tão difícil perder que nem ele perdeu, apesar de ter perdido no conjunto da votação. Hillary Clinton, de facto, era, por um lado, uma figura que era muito pouco amada. Enfim, houve quem fosse votar nela naquele estilo que o Álvaro Cunhal celebrizou de engolir uns sapos, mas houve muita gente que não se deu a esse trabalho. Ou houve muitos democratas, particularmente os democratas Sanders, que foram depois votar em Trump. E tivemos umas primárias que foram, digamos, enfim, muito interessantes do ponto de vista da mobilização que Sanders conseguiu trazer
e da normalização que ele trouxe para o Partido Democrata das ideias de esquerda, da social-democracia. Ele hoje, em grande medida, já está ultrapassado à esquerda. Muitos dos candidatos que ganharam em alguns distritos são dissidentes dele pela esquerda, o que é interessante como grande mudança. Mas Sanders estava condenado a ser derrotado, sobretudo pela atuação do aparelho do Partido Democrata, que não o queria como candidato. Agora, não sabemos quem vai ser o candidato e tudo aponta que um número que já foi aqui citado, 20 candidatos ou coisa assim, vai aparecer. Nem todos chegarão propriamente às primárias, mas chegarão muitos. Como se lembrarão, nas primárias que Obama ganhou, também houve muitos candidatos. E, apesar da senhora Clinton parecer inexpugnável, ele conseguiu ganhar. As primárias podem ser extremamente divisivas, e foram, num certo sentido, no caso de Obama-Hillary Clinton. Mas depois o Obama teve aquela inteligência de ir buscar a lição de Lincoln, de construir o gabinete de adversários e de a chamar para o governo. Provavelmente os democratas vão estar tão atentos a esta necessidade que vão fazer uma campanha que não vai criar grandes ódios entre eles, que vai ser uma campanha que vai ser motivadora, isso sim, da busca de uma plataforma para bater Donald Trump. E aqui há dois aspectos. Há a plataforma no sentido de quais são os grupos que é possível congregar ou que é necessário congregar para essa vitória e qual é a mensagem que vai ser transmitida a esses grupos. Receio que o tempo para os consensos e para um caminho tipo terceira via esteja muito ultrapassado. Mas também posso concordar que o esquerdismo à solta nos Estados Unidos não irá a muito lado. Portanto, quem será a pessoa capaz de juntar isso, não sei. Tenho algum palpite que os candidatos mais idosos que se apresentam não são uma boa solução. Não respondem com uma imagem enérgica, forte. Eu, pessoalmente, gosto muito do Bernie Sanders, achei muito heroica a última campanha dele, mas parece-me evidente que se ele se apresentar nestas primárias já não vai ter bons resultados e, se for candidato, ainda menos. Joe Biden parece-me que acabará por desistir, é daqueles candidatos, na minha opinião, não teria qualquer hipótese. Elizabeth Warren é uma senhora muito estimável, mas o que disse sobre Sanders mais ou menos é válido para ela, e, portanto, resta nesta sucessão de candidatos que todos os dias aparece, perceber quem é que tem a mensagem, quem vai ser o novo Messias. Mas ele vai aparecer, porque eu acho que há um ódio ao vazio e que não pode haver na área democrática, na área de esquerda, não pode haver vazio. Vai aparecer, isto é uma convicção, é fé, não é mais do que isso. Vai aparecer alguém capaz de bater Trump. Ainda mais 2 ou 3 observações. Apesar de tudo, tivemos em 2016 a escandalosa intervenção russa, até ia dizer soviética, imaginem lá, a escandalosa intervenção russa. Não direi que ela não vai existir por completo, ou que as eleições vão ser completamente lisas, não sou tão ingênuo como isso, mas apesar de tudo vai haver um escrutínio muito mais forte e a batota será necessariamente menor. E, portanto, acho que há muitas razões. Bom, e depois há outra razão de fundo, que é, de facto, o que é que se vai passar nestes 2 anos. Quer dizer, já foi aqui dito que toda a gente que tinha algum juízo, os tais adultos no salão, ou que nós gostávamos de pensar que tinham algum juízo, embora mesmo que o tivessem, raras vezes conseguiram dissuadir as mais loucas decisões de Trump, toda essa gente foi-se embora e agora o que lá está é farelo,
como foi dito aqui, o Bernardo particularmente, apenas gente movida por um grau de fidelidade ao Presidente. Isto não chega. É preciso, num certo sentido, o Steve Bannon era-lhe muito mais útil do que esta gente é. Ele até o pode ir repescar, mas não sei. E, portanto, ele vai estar muito fragilizado com isto. O número de escândalos que pode acontecer ainda durante estes 2 anos é muito forte. Eu não acredito num impeachment que chegue até ao fim, nem penso que deva ser um objeto central da ação dos democratas, mas pode iniciar-se. Ou pode sair do relatório Mueller, podem sair do relatório Mueller acusações tão graves que façam moça até naquela carapaça mais rígida dos apoiantes do Trump. E, portanto, olhe, Pedro, para citar o seu livro Deixem-me Sonhar, a célebre frase do José Torres, que o Pedro Adão e Silva, num livro... Deixem-me sonhar, não é? Exatamente. Lembram-se todos disso? É uma cena do Mundial de Saltilho, em que o treinador, nessa altura, o bom gigante, o José Torres, fez essa declaração, deixem-me sonhar, e o Pedro e o João Tomás, num livro interessantíssimo, publicado há um ano e pouco, contam, é uma história, aliás, exemplar, enfim, nada a ver com a América, tudo a ver com Portugal, mas é uma história de trafolhice e de coisa extraordinária e muito dolorosa humanamente. Eu adorei o livro, claro está, mas eu também adoro tudo o que o Pedro escreve, portanto sou a crítica, eu e toda a gente, não é? E, portanto, deixem-me sonhar. Acho que é razoável pensar que vamos ter mais 2 anos de pesadelo, but we shall overcome. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Ponho à vossa consideração uma coisa que temos falado aqui informalmente na mesa, que é de não fazermos agora um período de debate, uma vez que era previsto terminarmos às 18h30, são 18h31, portanto, se alguém quiser mesmo dizer alguma coisa, poderá ser deixado, mas por isso à consideração. E agradeço muito a vossa presença. Há uma coisa que eu prometo desde já, que não farei o que fiz há 2 anos, na véspera das eleições americanas, que foi jantar com os meus 2 americanos preferidos que estavam em Lisboa, por acaso, nesse dia, e é uma experiência que eu não repetirei pelos resultados que obteve. Muito obrigado. Jantámos só, mas o resultado foi o que foi.